A menos que você morra jovem, um fato da vida é que você vai envelhecer. E outro fato da vida é que você não vai querer trabalhar para sempre. E para isso você precisa estar preparado financeiramente quando a sua velhice chegar. E a gente sabe que tá cada vez mais difícil a gente se aposentar pelo INSS e que o INSS paga bem pouco. Então a gente precisa dar os nossos pulos enquanto jovens para conseguir garantir aí uma tranquilidade na velhice. E uma das formas que a gente tem de fazer isso é com a previdência privada. Não que seja a melhor forma ou a única, mas é uma das opções. Oi, meu nome é Ruth, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal e hoje eu vou falar um pouco sobre previdência privada, quais são as opções, os tipos de previdência e quais cuidados você precisa ter ao investir nesse tipo de coisa, além das vantagens que uma previdência privada te dá. Então, para começar, o que é a previdência privada? É um tipo de investimento que ele foi criado como uma opção de complementar a nossa aposentadoria. Então, além do INSS, a gente teria uma opção feita por nós mesmos, onde a gente iria investir ali durante um tempo e depois a gente poderia ter uma renda complementar na nossa velhice. A previdência privada, ela dá uma certa flexibilidade de quanto a gente precisa investir por mês, como a gente quer resgatar esse benefício, a data que a gente quer começar a receber. Então, a gente consegue ter um controle ali sobre esse dinheiro, bem mais do que o INSS, que não depende da gente. Existem dois tipos de previdência privada e hoje a gente vai focar em um deles aqui nesse vídeo. No caso, existem os fundos de pensão, que são os fundos fechados. No caso, são fundos que só podem ser investidos se você for de alguma categoria profissional ou se você for de determinado sindicato, de uma determinada empresa. Então, não é todo mundo que pode investir nos fundos de pensão. Esses são os fundos fechados. E os fundos abertos são aquelas previdências que o banco oferece, as instituições financeiras oferecem, e é sobre essa modalidade que a gente vai estar falando nesse vídeo. Então, como funciona a previdência privada? Assim como no Tesouro Renda Mais, a previdência privada ela é composta por duas fases. A fase de acumulação de renda, onde você vai ali aportar, né, colocar dinheiro todos os meses ou uma determinada quantia por ano na previdência privada, para depois de um tempo você começar a receber uma renda dessa previdência. E dentro da previdência privada, existem dois tipos de previdência, a PGBL e a VGBL. E o que vai diferenciar elas é uma questão ali de imposto. Então, a PGBL, ela é indicada para quem faz a declaração do imposto de renda completa. Normalmente, quem opta por esse tipo de declaração é porque tem despesas dedutíveis. E as contribuições do PGBL entram nessa categoria, então você consegue ali ter um desconto no seu imposto de renda no presente, desde que não ultrapasse 12% da sua renda tributável anual. Então, se você recebeu uma renda tributável de R$50 mil no ano, então você vai poder deduzir aí do seu imposto de renda até R$6 mil, que é 12% de R$50 mil. Mas, quando você for resgatar o seu investimento na previdência privada, você vai ter uma incidência de imposto de renda sobre o total acumulado. Então, o imposto de renda ele não vai ser cobrado somente pelo que rendeu, mas também sobre o que você investiu, já que o que você investiu está sendo deduzido na sua declaração do imposto de renda. Então, isso é chamado de diferimento do imposto. Você não está sendo isento, você só está adiando, né? Então, você não está pagando o imposto agora no presente, mas na hora que você for resgatar e receber o benefício da Previdência, você vai ter que pagar esse imposto. O VGBL já não tem nenhum benefício fiscal no presente. Você não tem nenhum desconto de imposto de renda por conta do VGBL. Mas, quando você for resgatar, o imposto de renda cobrado vai ser só sobre o que rendeu, não sobre o montante geral. Então, se você costuma fazer a declaração do seu imposto de renda simplificado, ou se você vai investir aí mais de 12% da sua renda em previdência privada, a VGBL pode ser uma opção melhor para você. A rentabilidade da previdência privada, ela vai depender do tipo de fundo que você está investindo, né? Então, existem várias previdências privadas e cada uma tem uma filosofia diferente de investimento, né? Tem umas que focam mais em investimentos de renda fixa, outras são mistas. Existem vários tipos e aí você precisa analisar qual que é a proposta daquela previdência
ver também o histórico, né, entender um pouco sobre como que ela pretende investir o seu dinheiro, e a rentabilidade vai depender do desempenho desse fundo. Mas você precisa ficar esperto com algumas taxas. A gente já falou sobre fundo de renda fixa aqui no canal, e assim como os fundos de renda fixa, existem algumas taxas nos fundos de previdência privada, como a taxa de administração, que é uma taxinha cobrada ali sobre o valor total do fundo. Então não é só sobre o que você investiu ou sobre o que rendeu, é sobre tudo, todos os anos tem a cobrança de uma taxa para pagar quem está administrando aquele fundo. Então você tem que ver o quanto você está pagando de taxa de administração. Existe a taxa de performance, então no fundo, quando você for ler sobre o regulamento do fundo, vai ter ali qual é o índice, né, que ele está se guiando, que ele pretende bater, pode ser o CDI, pode ser a Selic. E aí tem alguns fundos que, se eles batem esse índice, se eles realmente cumprem a meta, eles acabam tirando uma porcentagem da rentabilidade, e aqui a taxa é cobrada sobre a rentabilidade, para premiar quem estava gerindo o fundo. Então, taxa de performance também pode acabar pegando uma parte da sua rentabilidade. E por último, e aqui você precisa tomar cuidado também, é que nas previdências privadas existem taxas de carregamento, que é basicamente uma taxa que é cobrada só por você colocar ou tirar dinheiro de lá. Então, você tem que ficar bem esperto com isso, porque é uma taxa completamente desnecessária e hoje em dia já está caindo bastante em desuso, mas mesmo assim existem alguns fundos que ainda cobram taxa de carregamento, principalmente de bancões. Então você precisa ficar esperto na hora que você for adquirir uma previdência privada, quais taxas você está pagando, porque quanto mais taxa você pagar, menos dinheiro você vai ter para resgatar no futuro. Então, além das taxas, ainda existe a tributação sobre a previdência privada. Diferente dos fundos normais, né, que tem a cobrança do Come-Cota, na previdência privada você só vai pagar imposto de renda na hora que você for resgatar o seu dinheiro. E aí existem duas modalidades de tabela de imposto de renda. Tem a progressiva e a regressiva. Na tabela do imposto de renda progressiva, vai levar em consideração não só o valor que você vai estar recebendo da previdência privada, mas também qualquer renda que você tiver na época que você estiver recebendo esse benefício. Então, essa é a tabela do imposto de renda progressivo. Então, depende da sua renda mensal. Quanto maior for a sua renda mensal, mais imposto você vai pagar. Então, se além da previdência privada você tem casa de aluguel, INSS, qualquer outra coisa, para calcular esse imposto vai ser somado todos os valores tributáveis que você tem recebido, e aí vai ser incidido uma alíquota do imposto de renda. E na tabela regressiva, ela é bem parecida com a tabela dos investimentos em renda fixa. Eu vou deixar aqui a tabela regressiva do IR para você dar uma olhada. Essa é diferente a cobrança, então no caso, quanto mais tempo você deixar o seu dinheiro investido, menos imposto você vai pagar no final. E o mínimo que você vai pagar de imposto de renda é 10%, o que já é bem menos do que nos outros investimentos de renda fixa, já que o mínimo que você paga nos investimentos de renda fixa é de 15% sobre o que rendeu. Então, na previdência privada, você tem a possibilidade de, dependendo de quanto tempo você deixa o seu dinheiro investido, pagar somente 10% de alíquota de imposto de renda. Antigamente, você tinha que escolher qual tipo de tabela você queria logo na hora que você estava investindo o seu dinheiro, o que é uma escolha um pouco complicada, já que a gente não tem planejamento tributário. Normalmente, a galera, no geral, não tem esse planejamento a longo prazo, principalmente quando a gente está falando aí de 20, 30 anos. Hoje em dia, de 2024 para cá, já é possível escolher qual tabela você quer, se é regressiva ou a progressiva, na hora que você vai resgatar a sua previdência privada. Então, você não precisa pensar nisso agora, na hora que você for começar a receber, você vê qual é a mais vantajosa para você. E a previdência privada, ela dá várias opções de resgate, de como você vai receber o dinheiro que você investiu ao longo da sua vida. Então, existem basicamente 4 tipos de renda que você pode ter com a previdência privada, e eu vou passar uma por uma aqui para você dar uma olhadinha e ver qual seria a mais adequada para você. Existe a renda vitalícia. Nessa, o investidor ele recebe um valor fixo a partir de uma determinada data e ele vai receber essa parcela até a morte dele. Existe a renda vitalícia com prazo mínimo garantido. Nessa, o investidor garante que mesmo que ele morrer, a família dele vai continuar recebendo aquela parcela fixa todos os meses até a data combinada no contrato. Tem a renda vitalícia reversível ao beneficiário
indicado. Essa você consegue determinar um beneficiário e essa pessoa vai receber um percentual da renda para o resto da vida dela, mesmo que você morra. Então a pessoa continua recebendo, o beneficiário continua recebendo. E tem a modalidade da renda mensal temporária. Nesse tipo de previdência privada, você começa a receber a partir de uma determinada data um valor todos os meses e você tem um prazo também de acabar aquela renda. Então, tem um começo, tem uma data de começo e uma data de fim para aquela renda. Mas você tem que ficar esperto, porque a previdência tem algumas vantagens e algumas desvantagens. Alguma das principais vantagens da previdência privada é o planejamento sucessório, porque previdência privada não entra no inventário, então, dependendo do tipo de resgate que você resolveu pegar, a sua família consegue ter acesso a uma renda, mesmo depois do seu falecimento, para que ela consiga usar principalmente para fazer o inventário e também para viver ali durante um tempo, se estabelecer sem você. Outra vantagem é a portabilidade da previdência privada. Então, você pode tanto mudar de instituição financeira quanto de fundo. Então, uma mesma instituição pode ter alguns tipos de previdência privada e você pode fazer a solicitação da transferência, né, a portabilidade, sem que você precise resgatar o seu investimento. Já que quando você resgata a sua previdência privada, você tem a cobrança do imposto de renda. Então, ter a portabilidade é uma vantagem, porque você não vai precisar pagar o imposto de renda, já que você não vai estar resgatando, e sim só fazendo a transferência. Coisa que não é possível em qualquer outro investimento de renda fixa, porque aí você teria que resgatar, pagar o imposto de renda, e aí você reinvestiria aquele dinheiro. E se você não tem muita disciplina, é legal ter uma previdência privada, mas como uma parte da sua estratégia de investimento, não como a única garantia para você ter um dinheiro na sua velhice. Porque aí pelo menos cria ali um compromisso com você mesmo, mas é bom você desenvolver essa disciplina e investir em outras coisas também. Mas você precisa tomar alguns cuidados, principalmente com as taxas, que a gente já falou anteriormente, que vão comer ali a sua rentabilidade. Você precisa entender qual é a estratégia do fundo que você está investindo, pelo menos o básico. Você precisa saber o que esse fundo investe, como que ele funciona, acompanhar eles todos os anos para ver se realmente ele está rendendo aquilo que tinha sido passado que ia render, se ele está cumprindo os requisitos que está no regulamento, como que está indo a performance do fundo. Pesquisar sobre o gestor, se o gestor é confiável. Sempre avalie o risco desse fundo. Porque cada pessoa tem um perfil de investidor diferente e cada fundo vai ter um perfil para um tipo de pessoa. Então é importante entender qual é o risco que você está disposto a correr e qual é o tipo de investimento que mais se encaixa para o seu perfil. Então, esse foi só uma pincelada aqui sobre previdência privada para você entender mais ou menos como funciona e é uma boa opção se você quer complementar a renda e principalmente por essa questão da sucessão patrimonial, né? Um dinheiro que sua família vai ter acesso sem grandes burocracias, sem passar por inventário. Hoje em dia no mercado existem previdências privadas muito boas, muito legais, mas você precisa realmente entender e estudar sobre as estratégias dos fundos para que você não faça aí besteira, porque senão você vai acabar investindo anos e anos e não tendo um retorno esperado. Então, sobre previdência privada foi basicamente isso. Se você quer ver mais vídeos sobre finanças e investimentos, já se inscreve no canal. Eu vou deixar aqui uma sugestão de playlist e um vídeo para você assistir e eu te vejo no próximo vídeo.